Oi, pessoal. Boa tarde. Espero que estejam todos bem. Obrigada pela participação de todos. Muito bom reiniciarmos a série de webinars do GFAM nesse ano. Feliz 2021 para todos. Eu sou a Lorena Hakak, professora do Departamento de Economia da FEA USP, e juntamente com a Solange Gonçalves, professora de Economia da Unifesp, somos também as coordenadoras do Grupo de Estudos em Economia da Família e do Gênero GFAM. Vamos mediar esse webinar. Eu vou passar alguns recadinhos antes da gente introduzir o nosso convidado de hoje. Para lembrar primeiro que os webinars eles acontecem quinzenalmente, às sextas-feiras, e para vocês acompanharem nossa agenda, vocês podem entrar no nosso site, www.gfam.com.br, ou nas nossas mídias sociais. E se você perdeu algum dos webinars do ano passado, você pode entrar no nosso canal do YouTube. Então, esse webinar ele vai ser dividido em duas partes. A primeira é uma apresentação do nosso convidado, e depois a gente abre para perguntas e respostas. Então, hoje a gente tem o prazer de receber o professor Carlos Eugênio da Costa. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo, como é que você está? Boa tarde a todos. Obrigado aí por terem vindo aí nesse quase sextou, né? Então, exatamente. O horário quase do happy hour, né? Exatamente. Sair daqui já tomar uma cerveja todo mundo tem direito. Sim. Então, vamos conhecer melhor o nosso convidado? Carlos Eugênio ele possui graduação em Economia pela Universidade de Brasília, mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, EPGE, e doutorado em Economia pela Universidade de Chicago. Ele também tem pós-doutorado em Economia pelo MIT. De 1992 a 2003, foi funcionário público, trabalhando em várias coordenações dentro da Secretaria do Tesouro Nacional e na Secretaria de Política Econômica. Atualmente é professor associado da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e membro do Conselho Diretor do International Institute of Public Finance. Sua principal área de pesquisa é a economia do setor público. Entrou na área trabalhando em coautoria com Ivan Vernin, no que veio a ser chamada Nova Economia Dinâmica do Setor Público, que essencialmente levava para a macro a abordagem de Mirli para o desenho ótimo de políticas públicas. E, a partir da metade da década passada, voltou seus interesses para a economia da família e, em particular, para o desenho ótimo de políticas públicas, quando levado a sério o fato de que a grande maioria das pessoas vive em domicílios compostos por mais de uma pessoa, ao mesmo tempo em que respeitamos sua individualidade. Outra área de interesse é o papel distributivo de políticas públicas menos usuais, como a tributação progressiva de consumo e a tributação dependente da idade. Seu trabalho acadêmico está concentrado principalmente na teoria de desenhos de políticas públicas com foco na área de tributação ótima. Carlos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui de participar desse webinar. Eu que agradeço a honra. Então, acho que passo a palavra para você. Tá, joia. Primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Esse, de fato, é um assunto que eu acho que, quer dizer, assuntos de família e de gênero são assuntos de primeira ordem de importância e que eu acho que nos últimos 30 anos, mais ou menos, estão se tornando cada vez mais centrais em várias áreas de economia. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Tá? Eu vou ver se... eu vou tentar situar um pouco mais claramente aquilo que eu vou apresentar aqui. Tá? Então, o título ainda está meio misterioso, né? Mas eu vou, ao longo da apresentação, deixar claro o que eu quero dizer falar sobre o mecanismo para o domicílio. Tá? Então, opa, o que não está passando? Só um minuto aqui que eu estou tentando... tá. Já vi. Então, deixe-me... O meu foco aqui principal, que eu vou falar hoje sobre políticas distributivas
voltadas para as famílias, para os domicílios, tá certo? Então, mais especificamente, que a gente olhar para o desenho ótimo de políticas públicas e quando a gente leva em conta tanto as desigualdades intra e entre domicílios, tá certo? E aí, para fazer isso, o que a gente precisa, em certo sentido, do que a gente vai precisar ter? Uma teoria de como as famílias escolhem, como é que os domicílios escolhem, com o impacto que essas escolhas têm nos seus membros, tá? Isso é algo que vai ser uma parte fundamental. A gente vai olhar para a família, mas a unidade, digamos, de relevante de análise é sempre o indivíduo, tá? Então, esse é um aspecto importante. Como é que as políticas públicas influenciam essas escolhas que a família faz? E um último aspecto que parece menos importante, mas como é que essas políticas também afetam a própria formação de domicílios? Quer dizer, o seu incentivo para casar ou se separar, ou com quem casar até. Tá certo? Eu mandei para vocês esse segundo artigo aí, que é o meu artigo com o Lucas Lima, que é um aluno lá de Harvard. Mas eu vou fazer uma coisa um pouco arriscada hoje, que eu vou começar falando desse outro artigo, que é um artigo, eu infelizmente não tenho ainda uma versão disponível dele, mas eu prometo que até o final do mês eu tenho. Tá? Já tenho os resultados, já tenho 90% escrito, até o fim do mês eu prometo disponibilizar. É um artigo do Cassiano Alves, meu, Felipe Lobel e Humberto Moreira, meu colega. Tá? E ao longo do tempo eu vou falar de outras coisas aqui que eu também faço, né, no meu trabalho com a Érica Diniz, um outro artigo que eu estou fazendo com o Lucas Lima, e o artigo que a Lorena viu da Kátia, da tese de doutorado da Kátia, esse tipo de coisa eu vou mencionar aqui quando eu estiver falando do tempo. Assim, eu estou, em certo sentido, aproveitando a minha prerrogativa aqui de ter sido convidado para fazer um pouco de propaganda do que eu faço, mas não é porque... É porque, de fato, é a área que eu acho que todos nós estamos interessados agora, que é entender, digamos, a família, entender como é que as decisões que o poder público toma afetam a família. Tá? Então, vamos lá. Então, como eu disse, isso é um problema de tributação ótima. Eu não vou entrar em toda na literatura, mas o problema de tributação ótima surge já em 1927, com um artigo do Ramsey. Né? Oi! Então, você pode escolher como você quiser registrar o seu nome. Lorena, acho que você... acho que eu consegui. Você ficou... Foi, eu vi. Então, só para dizer o seguinte, então, Ramsey escreveu em 27, e esse artigo foi retomado já inicialmente nos anos 40, mas nos anos 70 é que ele, com Diamond Mirrlees, ele volta, problema de tributação ótima, volta a entrar em cena, e aí tem essa contribuição seminal do Mirrlees, eu vou usar bastante isso, que diz respeito especificamente à tributação com estruturas tributárias bem gerais. Tá? Aí o Piketty e o Emmanuel Saez tornaram, digamos, essa literatura, que era uma literatura fundamentalmente teórica, deu uma conotação muito mais empírica a essa literatura. O fato que eu quero chamar a atenção é que essa literatura toda lidava com pessoas, como se as pessoas fossem solteiras, quer dizer, não havia interação das pessoas dentro de domicílio. E aí, mais adiante, surgem o interesse por o reconhecimento de que as pessoas, de um modo geral, vivem em família, e aí começam os artigos, começando com esse artigo pioneiro aqui do Boskin e Szczecinski, que tem uma tributação de casais, mas é dentro de uma visão unitária da família. E tem dois aspectos aqui com relação à visão unitária da família. Uma é que trata a família atribui racionalidade à família e a família escolhe como se fosse uma pessoa. A outra coisa importante é que quando eles vão olhar para a métrica de bem-estar, eles usam o que a gente usa quando está falando de indivíduos, que é
essencialmente usar a preferência revelada como sinônimo de ganho de bem-estar. Então, se eu prefiro uma coisa a outra, é porque essa coisa me faz mais bem do que outra, do que a que eu não escolhi. Tá? O problema é que, o que eu vou chamar a atenção é que isso, de alguma maneira, ignora uma coisa básica que é a nossa visão de individualismo metodológico, né? Que é olhar sempre para cada pessoa e não para um agregado familiar, por exemplo. Tá? Então, são essas duas características que eu vou relaxar ao longo dessa apresentação. Tá? Por que eu vou relaxar? Em primeiro lugar, porque não há, digamos, a gente não tem uma base teórica para tratar a família como se fosse uma pessoa, e nem tem, e todo o empirismo, né, para quem está acompanhando o livro que a Porret tem acompanhado a literatura sobre modelos coletivos, você vê que quando você tenta testar as restrições de racionalidade usando dados de família, elas, de um modo geral, são rejeitadas. Tá? Então, essa digamos, são as razões por que eu vou, ao longo desse texto, relaxar essas duas coisas. Eu vou relaxar no sentido de que eu vou atacar diretamente a decisão da família, levando em conta que tem mais de um tomador de decisão, e na hora de medir bem-estar, eu vou olhar para o bem-estar de cada pessoa. Marido da mulher, no caso, da maior parte dos modelos que eu vou olhar aqui. Tá certo? Tributação ótima usando abordagem coletiva, tá? Eu acho que tem esse artigo que saiu na Econométrica em 2019, do Gale e do Shepard, que eles fazem exatamente isso, olham para o modelo coletivo, é um excelente artigo. O meu artigo com o Lucas, a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente, quer dizer, bastante diferente do Gale e do Shepard, e nas escolhas que a gente faz sobre modelagem do comportamento da família. Mas também a gente vai usar um modelo coletivo e vai, assim como eles, a gente vai endogeneizar também a formação de famílias. Quem vai casar com quem vai ser determinado, em parte, pela política pública. Tá? Mas eu vou também mostrar como é que o impacto de você fazer restrições mais ad hoc, impor diretamente na família o impacto da política pública, por exemplo, nos pesos de Pareto e por aí vai. Tá? Então, essa é a agenda para hoje. Tá? Do ponto de vista do conceito, digamos, da visão nossa de economia da família, há vários artigos, acho que estão bem explicados nos capítulos 2, 8 e 9 lá do Tratado da Família do Becker, em que você entra na família e tenta entender os mecanismos lá dentro. Tá? O que eu vou fazer é um pouco diferente. Eu vou supor alguma estrutura para as escolhas da família e tentar ver a consequência, ou seja, o comportamento macro dessas coisas. E aí eu estou seguindo muito mais o Becker no discurso dele quando assumiu a presidência da American Economic Association, e mais proximamente esse livro, na verdade, não sei pronunciar o nome desses caras, mas Gersbach e Haller, em que eles pegam um modelo coletivo e jogam em equilíbrio geral. Tá? E o que eu vou fazer aqui é fazer algo parecido, mas em vez de ser no ambiente competitivo, eu vou usar desenho de mecanismo. Vou tentar ver o que a gente consegue fazer. Então permitir atributos não lineares e coisas parecidas. Tá joia? Então, essa é a agenda para hoje. Então, deixa eu falar primeiro desse meu artigo com Cassiano, com Felipe Lobel e Humberto. Tá? Então, o que a gente faz? A gente considera famílias compostas de 2 membros, A e B, tá? Com preferências definidas sobre cesta de consumo e esforço, tá? Então, ou trabalho, como a gente quiser. A gente vai... O poder dentro da família vai ser captado por um parâmetro alfa, que vai ser o peso de Pareto de cada cônjuge, e, para a maior parte que eu vou fazer nesse artigo,
eu vou supor que esse peso é exógeno ao modelo. As famílias nascem, digamos, as famílias existem com esse peso de Pareto. Tá? Então, um domicílio vai ser caracterizado pelo peso do primeiro cônjuge, ou, desculpa, pela produtividade do primeiro cônjuge, a produtividade do segundo cônjuge e o peso de Pareto. Tá? Então, imagina que você tem um conjunto orçamentário qualquer para essa família, tá? Então, o problema que a família resolve é esse problema de maximização de utilidade daqui, que é, né, maximizar essencialmente uma função utilitarista com pesos, tá certo? E aí eu vou supor que WA, que as produtividades e potencialmente o peso de Pareto são informação privada do casal, tá? Na hora de desenhar a política pública, o governo não vai conhecer, tá? O que mais que eu vou fazer de hipótese aqui, tá? Para quem lembra dessa linguagem que o Chiappori e o pessoal usa, tá? Aqui o consumo vai ser não atribuível. Tá? Então, consumo aqui é um pacote, digamos assim, que marido e mulher, os dois parceiros, eles distribuem entre si, mas o Estado não observa. Então, a política pública não pode usar o consumo dos cônjuges como ou seja, não pode basear a política pública no consumo de cada cônjuge, mas só na soma dos consumos dos cônjuges. Tá certo? Por outro lado, Z aqui é a renda tributável da pessoa. Então, a ZA é a renda tributável do cônjuge A, ZB é a renda tributável do cônjuge B. Então, em princípio, a estrutura tributária pode ser baseada pode ter um tributo que depende da renda específica do cônjuge A e da renda específica do cônjuge B. Tá? Mas eu vou, nesse trabalho, eu vou restringir os impostos para serem baseados na renda total da família. Tá? Então, vou me concentrar em tributação conjunta. Tá certo? Carlos, diga, Lorena. A Solange fez uma pergunta, se seria possível claro. tornar endógenos esses pesos. Eu tinha colocado no chat aqui para... Solange, desculpe. Pode ir. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso de uma forma ad hoc ainda. Faço isso de uma forma ainda ad hoc nesse artigo e vou fazer de uma forma muito mais fundamentada no outro artigo que eu vou apresentar logo assim. Eu vou só mostrar os resultados gerais e mostrar quais são as dificuldades exatamente que essa exogeneidade causa. Tá? Isso é um problema. Tá? A gente vai ver que isso é um problema. Tá certo? Carlos, Oi. Só uma coisa, esse bem não atribuível, esse X está entre bem privado e público. Eu vou supor que todos os bens aqui são privados. Tá? Então, não vai ter aqui. A outra coisa, quando eu fiz aqui, eu estou sendo um pouquinho... como é que eu diria? Estou me dando mais licença poética do que eu merecia aqui, quando eu falo que, no fundo, a utilidade é definida por preferências por consumo e lazer. Tá? E aí entra a pesquisa da Ana, que aqui eu estou associando lazer ao que não é trabalho, no mercado de trabalho. Na prática, né, e esse é o trabalho, acho que o que a Ana tem feito, que olha, não é bem assim. Tem um trabalho doméstico. E na hora que é o trabalho doméstico, que a utilidade depende do trabalho doméstico, lazer também não é atribuível. Então, se a gente for pensar o que o governo consegue condicionar, ele não consegue condicionar também nesse elemento que é importante para o bem-estar das pessoas, que é o lazer delas. Tá certo? Mas, então, eu estou fazendo uma coisa bem simples nessa dimensão. Tá? Uma vez que eu faço essa restrição, tá certo? Eu posso definir o problema da família, né, uma vez para cada
quantidade total de recursos. E cada renda total que a família tem, o que ela produz, eu posso definir as preferências da família como resultado dessa maximização daqui. Então, eu posso quebrar o problema da família em 2 estágios. Em um estágio, para cada X e Z, ela define como é que ela vai distribuir entre os 2 cônjuges, ou seja, se eu tenho que produzir a renda Z, qual dos 2 cônjuges vai produzir mais e qual vai produzir menos. E, dado que eu tenho um X, uma quantidade de recursos X, quanto de consumo vai caber o cônjuge A e quanto vai caber o cônjuge B. Tá? Isso vai definir uma função utilidade da família que depende do X e do Z. E aí eu tenho um problema de tributação tradicional, como se fosse tributação de uma pessoa, de um indivíduo. E aí eu estou de volta ao que eu comecei minha carreira, trabalhando. 2 problemas. Um, que eu acho mais interessante, que é a essência do que eu vou fazer aqui, que é o seguinte: é verdade que eu posso representar as preferências da família como se fosse a de uma pessoa, tá certo? Porque, exatamente como a Solange apontou, eu fixei o alfa. Na hora que eu fixei o alfa, eu dotei a família de preferências bem definidas. Logo, o problema da família é como um problema de qualquer indivíduo, tá certo? Acontece que, ainda que a família escolha como se fosse um indivíduo, e que as escolhas da família respeitem os axiomas de preferência revelada, eu não posso usar os axiomas de preferência revelada para julgar as alocações. Porque eu, como pensador, planejador público, ou eu continuo preocupado com o bem-estar de cada pessoa. Então, para mim, faz diferença uma alocação em que está todo o dinheiro na mão da mulher e uma alocação que está todo o dinheiro na mão do homem. São coisas diferentes. Ou uma alocação que está tudo dividido entre os 2. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou supor que o planejador atribui peso meio, como exemplo, para cada um dos cônjuges. Tá certo? Um planejador é utilitarista, ele trata igual os 2 cônjuges, mas a família escolhe de acordo com o peso, que é o peso dela. Tá certo? E isso cria o que a Patricia Epps e o Ray Rees chamaram de dissonância entre a métrica do governo e a métrica da família. Tá? Se a gente reorganizar os termos, a preferência do planejador é igual à preferência da família, mais um termo que corrige para o viés. Então, esse termo só é 0 se coincidir de o peso da família ser meio. Ou se o seu planejador estiver dando outro peso, que os pesos exatamente coincidam. Tá certo? Então, essa, digamos, é a economia do que a gente faz nesse artigo. A parte mais interessante do ponto de vista econômico. Agora tem a parte um pouco mais simplesmente técnica da história. Eu escrevi o problema da família como, quer dizer, ou seja, eu tenho aqui a preferência da família como se fosse preferência por bens de consumo e a renda, como no modelo de Miles de 1971. Só que esse iota aqui, que é o tipo da família, é um troço multidimensional. E aí, quando a gente sai do mundo de unidimensional e quer fazer, então vou abordar aqui a abordagem do Miles. Então vou usar desenho de mecanismo. Quando a gente quer resolver um problema de triagem multidimensional, é um inferno. Então você tem a caracterização super difícil, em casos muito particulares, e aí a gente vai precisar arranjar uma maneira esperta de lidar com isso. Tá? E acho a literatura é muito lenta em progredir nesse sentido, porque, de fato, é um problema técnico muito difícil. Então, deixa eu dizer, por exemplo, o que o Clevin e o Saezio fizeram. Eles consideraram um mundo em que as mulheres escolhem só na margem extensiva e os homens só na margem intensiva. E olharam para a tributação individual, né? E aí a pergunta que eles faziam é: se eu introduzir um pouquinho de codependência no imposto, essa codependência deve ser positiva ou negativa? Ou seja, dado o salário, um homem com salário mais alto, a mulher dele deve ter um imposto um pouquinho maior ou um pouquinho menor. E por aí vai.
o que a gente vai fazer é uma coisa bem diferente. O que a gente vai supor é que homens e mulheres terão preferências idênticas e isoelásticas. A gente, no momento, vai supor só a escolha na margem intensiva, tá certo? E vai focar no extremo oposto, que é a tributação conjunta, ou seja, você tributa a renda total da família e não. E aí, em um momento, eu vou falar, vou desviar na direção oposta ao que eles fizeram. Eu vou introduzir um pequeno imposto sobre a mulher, ou subsídio, tá certo? Sobre a renda de um dos cônjuges. Aliás, esse é o único momento de todo o artigo em que gênero vai fazer alguma diferença, tá certo? 99% do artigo é um artigo baseado em um casal que não importa gênero. Única e exclusivamente no caso dessa seção de tributação, porque eu quero fazer um ponto específico e preciso disso, para mostrar alguns riscos que a gente corre pelas razões que a Solange apontou de usar um peso fixo. Tá? Então, eu vou supor que o homem e a mulher vão ter preferências sobre consumo e trabalho, que tem esse formato aqui, é o que normalmente se usa em macro, né? A gente pode relaxar o log aqui, não é o mais importante. O mais importante é essa separabilidade e isso aqui tem que ser isoelástico. Tá? A beleza da história é a seguinte, na hora que eu faço essa hipótese, eu consigo escrever aquela função, nossa função V aqui, ó, ela vira esse objeto daqui, tá certo? Em que esse ômega aqui, isso aqui é uma constante, que depende depende das produtividades individuais e do peso de Pareto. Na verdade, depende só do peso de Pareto. Isso aqui eu botei por... Tá? E esse termo aqui, esse ômega aqui, que é uma função dos parâmetros, mas que depende só dos parâmetros. Tá certo? Então, isso aqui é exógeno ao problema de tributação. Como ele é exógeno ao problema de tributação, eu estou aqui no mundo, exatamente no mundo de Mirrlees, com aquela diferença que eu vou aqui, não vou tratar isso aqui como algo em que basear a minha métrica. Mas, tirando isso, a escolha da família segue todas as coisas. Então, restrição de compatibilidade com incentivo, tudo vai ser exatamente como o artigo de 1971 do Mirrlees. E aí, eu consigo resolver o problema. Tá com a cara não é tão bonita aqui assim, mas se você comparar com o que o Mirrlees fez em 1971, a única novidade é esse termo daqui. Tá? Esse termo que é o segundo termo dessa integral, que é exatamente o que capta. Lembra, esse alfa menos 1 meio, se não houver, ou seja, se o peso que a família for usar for exatamente meio, esse negócio cancela e a gente está exatamente num problema de Mirrlees, vai ter a mesma solução que a gente já foi resolvida 5 milhões de vezes aí na profissão. Tá? Isso aqui. Essa é daqui que vem a diferença dos nossos resultados para o resultado do Mirrlees. A gente resolve o problema, então se a gente não tivesse levando em conta, ou seja, se a gente desconsiderasse, se a gente tivesse essa postura de atribuir à família alguma métrica, ou seja, não, bem-estar da família, que é uma coisa mal definida, né? O Samuelson já chamava a atenção disso na década de 50, né? Essa seria a fórmula, que é a fórmula que sai do problema de Mirrlees. Quando a gente leva a sério a família, aparecem todos esses novos termos aí. Tá? Então, a gente consegue resolver o modelo e consegue ter uma expressão fechada para a tributação. Ótimo. Tá? Esse é o resultado principal dessa parte do artigo, e é para mostrar isso aqui faz diferença. Opa, espera que eu fui na direção errada. Deixa eu mostrar para vocês, então, a cara que a estrutura tributária ótima tem. Então, o que é essa figura aqui resume toda a parte, digamos, o resultado nosso do ponto de vista quantitativo. Suponha que o governo esquecesse que são duas pessoas e tratasse a família como se fosse... que é o que toda a literatura fez até hoje. Então, você teria... O imposto seria essa linha preta daqui.
Quando o governo leva a sério, ou seja, quando ele inclui esse outro termo daqui, o tributo passa a ser essa linha azul aqui, que você olhar, é completamente diferente. Tá certo? Inclusive, enquanto a gente tem um resultado teórico, sabido desde o Miles, que a alíquota marginal é sempre positiva, aqui a gente chega a ter alíquotas marginais negativas. Ou seja, tem famílias que vão ser subsidiadas aqui, na margem. Tá certo? E aí, então, é importante. Tá? De onde é que vem essa diferença? Aí a gente faz a seguinte decomposição. O primeiro termo dessa expressão daqui, que é esse de cima aqui, ele é esse termo azul aqui. Então, o fato que você tem que corrigir, né, que você tem que levar em conta essa dissonância, já altera o tributo dessa linha preta para essa linha azul cheia de estrelinha aqui. Tá certo? E esse termo, que é uma correção piguviana, tá certo? Ele gera essa outra essa outra coisa aqui de quadrados aqui, essa outra a pressão sobre a estrutura tributária. E, no fim das contas, a gente termina com a estrutura tributária bastante diferente daquela que a gente teria se ignorasse o papel ou seja, o fato de que a gente está preocupado com o bem-estar das pessoas e não dessa coisa abstrata que é o domicílio. Tá certo? Que a gente está olhando para cada pessoa individualmente. Só para dizer, para fazer isso aqui a gente supôs um peso de 3, chamou o indivíduo A aqui é a mulher, então a gente usou dados de famílias compostos de um homem e uma mulher. A gente colocou peso, aquele alfa 3 para a mulher, ou seja, são famílias em que a mulher tem pouco poder. Tá certo? Para chegar nesse resultado aqui. A gente tem também resultados para o contrário, alfa igual a 7, tá? Mas você tem também uma diferença muito grande. Menor um pouco, porque nesse caso, quem tem mais dinheiro também é quem tem mais poder, mas tem diferença. Uma outra coisa que a gente fez, tá? Não leva então a sério as figuras, porque a gente acabou de corrigir isso aqui, por isso que eu estou falando, você trabalha em andamento, mas eu prometo que até o final do mês vai ter o artigo para vocês olharem. O que a gente fez aqui? O que a gente fez é o seguinte, vamos olhar para a distribuição de renda olhando para as famílias e depois para as pessoas, antes e depois da política. E o bacana disso é que a gente vai poder dizer o seguinte, olha, o planejador, ele vai olhar, quando ele está olhando, o planejador, né, que a gente está olhando aqui, ele não está olhando para a distribuição entre domicílios, ele está olhando para a distribuição de renda entre as pessoas. Então, se ele está escolhendo uma estrutura tributária que leva, por exemplo, a um dos cônjuges a ter muito pouca renda, apesar de estar transferindo entre os domicílios, essa política pode ser ruim. Então, ele vai ter que encontrar um balanço entre distribuir entre famílias e intra-membros da família. Então, esses gráficos aqui vão tentar mostrar. Uma outra coisa interessante é que o planejador passa a ser muito mais agressivo, muito mais... vai tender a ter uma política muito mais progressiva, porque ele se preocupa não só com famílias estarem muito desiguais, mas ele tem que se preocupar com a pior pessoa, ou seja, com a pessoa o cônjuge mais frágil no domicílio mais pobre. Então isso tende a fazer com que ele seja ainda mais... tenda a adotar políticas ainda mais progressivas. Carlos, por isso que talvez seja importante quando você tem políticas, por exemplo, como o Bolsa Família, que você dá o benefício para a mulher. Perfeito, perfeito. Eu vou aqui, o Bolsa Família não ajudaria muito. Tá? Ou melhor dizendo, o desenho do Bolsa Família, colocando por causa do ponto que a Solange levantou lá. O alfa está fixo. Tá certo? E aí é um ótimo gancho aqui. Porque deixa eu criticar quais são os problemas que eu acho fundamentais desse artigo que a gente está escrevendo. Primeiro, esse que foi apontado desde o começo. O alfa não é afetado pela política. Tá certo? Então, o que eu vou mostrar para vocês é que se eu tentar ajudar a mulher, colocar um pequeno subsídio, que eu falei que eu vou agora tentar ajudar
diretamente, ou seja, agora a renda da mulher vai pagar menos imposto de renda, isso vai piorar a vida da mulher. Ou, pensando de cabeça para baixo, se eu quero ajudar a mulher, eu tributo a mulher. O que vai contra as nossas visões do que é uma boa política. Tá? Um outro problema, que eu estou supondo que a elasticidade da renda do trabalho é igual para os dois. E a gente sabe que não é isso que está nos dados, que a elasticidade da renda do trabalho é diferente entre outros. E a outra coisa que a gente está deixando de fora é a formação de famílias, né? Quem casa com quem, que é afetado também pela política pública. Tá? Então, o que eu vou, com relação a essas críticas que eu fiz, eu vou mostrar rapidamente. Como é que eu estou de tempo aqui? Opa, estou devagar aqui. Então, vou apressar um pouco. Eu vou mostrar um pouquinho, primeiro mostrar o problema, que isso gera o problema, que eu falei aqui, da tributação baseada em renda, explicita um problema que está aqui no modelo, mas que está no modelo, por exemplo, do SAES, que eles usam exatamente esse modelo. Tá certo? É diferente, fazem escolhas diferentes, mas é isso, pesos fixos. E eles e também o Imervol, aquele pessoal, também usa peso fixo. Tá certo? Então, a literatura usa isso. Então, isso que eu estou explicitando, eu vou explicitar agora, que é um problema, todos esses resultados que você olha na literatura, olha com cuidado, porque eles têm esse problema. Então, eu vou primeiro fazer uma coisa ad hoc, vou colocar um peso que depende diretamente da política, de forma ad hoc, e depois nesse outro artigo, eu vou mostrar como é que vou considerar uma barganha de Nash e vou permitir que o peso de Pareto seja determinado seja afetado pela política. Tá? Com relação à elasticidade igual, nesse artigo duas outras coisas a gente deriva uma expressão geral, não vou fazer isso, mas porque eu vou mostrar mais adiante. E outra coisa, a gente considera o caso em que a gente permite que a mulher ajuste na margem extensiva. E aí, ou seja, capta uma diferença. Não vou apresentar essas coisas, mas vou mostrar para vocês rapidamente, mais adiante, uma expressão geral para isso. Tá? Quando eu for falar do outro artigo. Então, deixa eu te mostrar o que a gente fez, o que eu estou falando de política baseada no gênero. Né? E aqui, como eu disse, é a única parte que eu estou usando gênero. O resto, tudo pode interpretar. Eu vou, em vez de usar aquele imposto que eu tinha antes, agora o imposto vai ser um imposto direto sobre a renda do cônjuge A, tá certo? Só que aí depois eu tributo aqui, mas aí isso vai reduzir a renda total, mais ou menos como que a gente faz com contribuição previdenciária. Depois isso reduz a renda tributável da família, e então o imposto passa a ter essa cara. Mas isso aqui é um número, a alíquota marginal é um número menor que 1, né? A alíquota marginal é menor que 100%. Então, na prática, isso aqui está tributando o cônjuge A. Tá? O que eu fiz aqui? Esses dois gráficos aqui são... Eu saí variando aqui a relação entre a produtividade do cônjuge B e do cônjuge A, e vendo o que acontece com a utilidade dos dois cônjuges. Se a variação de utilidade, quando eu coloco o imposto sobre o cônjuge A, olha o que acontece com a utilidade do cônjuge A. Dispara. Então, se a gente interpretar isso como um imposto sobre a mulher, tributar a mulher aqui aumenta a utilidade dela. Tá? Isso aqui é maior, mais ou menos nessa faixa aqui isso aqui é a razão de produtividade, então casais que são diferentes, mas não extremamente diferentes, e vai caindo depois quando os casais são muito diferentes. Mas o fato reduz a utilidade, aumenta a utilidade da mulher e reduz a do homem. A utilidade do planejador, para esse exemplo, cai para pequenos valores de pequena família. Então, isso é um problema, tá certo? Isso me faz suspeitar desse modelo com relação a fazer políticas, prescrever políticas com base nele. Então, e se eu supuser que o peso agora depende da política pública? Então, eu endogeneizei o peso, mais ou menos, né, de uma maneira ad hoc, mas agora o peso é dado por essas razões entre a renda, a produtividade líquida da mulher e a produtividade líquida do homem.
tá certo? Quando eu faço isso, eu restauro todos os resultados que a gente imagina que sejam verdade. Tributar a mulher vai piorar a vida dela e tributar ou subsidiar a mulher vai melhorar a vida dela. O que está acontecendo aqui? Lá atrás, o problema todo é o seguinte: tributar a mulher era subsidiar o lazer dela. Como o peso de Pareto estava fixo, o consumo dela estava dado. Tudo que eu estava fazendo, diz, olha, agora ficou muito caro produzir riqueza usando o trabalho da mulher. Tá certo? Então, no fundo, o que eu estou dizendo, vai descansar aqui para o ponto de vista da família, sua contribuição caiu. Então, tributar a mulher ajudava a mulher, o que parece nonsense. Por outro lado, quando eu imponho essa dependência de forma ad hoc, eu recupero o resultado tradicional que a gente tem em mente, que ao tributar a mulher, eu pioro a vida dela. Tá certo? Eu não vou mostrar a perturbação agora, deixa eu passar direto, eu vou ser rápido no outro artigo, tá? Eugênio? Oi. Só uma coisa, aliás, o que te levou a definir o peso como a renda relativa? Assim, é o mainstream, assim, é o que... ou você poderia definir de alguma outra forma, utilizando os chamados fatores distributivos mais... Honestamente, eu estava viajando, estava no avião, e aí eu falei, cara, se eu pensasse aqui numa forma de endogeneizar, aí comecei a tentar algumas formas funcionais, e essa foi super conveniente, faz sentido, ela tem uma propriedade interessante. Quando você olha para a renda em equilíbrio, a renda que a mulher coloca em casa e a renda que o homem coloca em casa vai ser exatamente dada por essa razão. Então, nesse modelo, ela é exatamente, ou seja, se a tributação for conjunta, essa razão é exatamente a razão de rendas, que é um distribution factor que é usado muito na literatura. Mas a resposta honesta foi conveniência algébrica. Tá? Eu vou agora levar mais a sério, eu vou endogeneizar isso no próximo artigo. Mas deixa eu mostrar, a outra coisa que eu posso fazer para não ficar naquele modelo e permitir elasticidades diversas, eu posso usar método de perturbação, lá, SAES e tal, e para o caso particular em que essas elasticidades independem do tipo da família, eu tenho uma fórmula que é quase igual à do SAES, quase igual. Eu fico com essa fórmula ABC mais D, o D é a novidade. O D é a parte, digamos, é a parte pigouviana, é a correção para a diferença de poder entre as famílias. E nesse caso particular das preferências que eu estava usando antes, eu consegui fazer essa figura bonitinha aqui, ela mostra como é que esse termo psi daqui, que é a correção pigouviana, varia. O que essas curvas têm, cada curva dessas, esse D aqui é a relação entre a produtividade do homem e a produtividade da mulher, tá certo? E o alfa é o peso de Pareto. Lembra que o planejador ele tem peso de Pareto meio. Então, o alfa é 0 desculpa, é 1 quando o peso de Pareto, aí aquele termo cancela, né? Fica 1 menos 1, o termo cancela. Quando o alfa é meio, ou seja, os interesses estão alinhados, e à medida que a gente se afasta do alfa, eu tenho aqui desenhado todos esses pesos de Pareto. Tá certo? Eu estou bem atrasado aqui na apresentação, então deixa eu fazer o seguinte. Eu sei que... Opa, o que eu fiz aqui? Peraí, fiz besteira. Deixa eu fazer aqui. É que o meu computador, se eu passo 4 dedos, ele faz uma coisa, se eu passo 2 dedos, ele faz uma coisa diferente. Então, voltei aqui para a tela. Então, deixa eu falar rapidamente sobre esse artigo meu com o Lucas. Tá? O que a gente fez aqui nesse artigo foi o seguinte, apesar de ser um artigo que vocês receberam, mas aí já que vocês têm, vocês vão ter a chance de ter um resumo super rápido do que a gente faz aqui. O que a gente fez? Como é que a gente, de certa forma, endogeneizou os pesos? Em vez de ter peso de Pareto aqui, as famílias aqui vão escolher por uma barganha de Nash, tá certo? E a gente supôs, o que é crucial nessa barganha de Nash? São os chamados threat points, ou seja, o que acontece se a família não chegar a um acordo, se os cônjuges não chegarem a um acordo? Como é que eles
qual a utilidade que eles vão ter caso chegue a acordo. E por que isso é importante? Porque, em última análise, né, você vai negociar, é fundamental que o cara saiba, ó, se você não topar meus termos, é isso aqui que eu consigo. Tá certo? O que a gente supôs aqui de especial é que, de diferente, é que a gente supôs que esses threat points são internos à família. No fundo, eles são a utilidade que a família, que os cônjuges têm, quando eles não conseguem chegar a um acordo e começam a agir não cooperativamente. Começam a deixar a louça na pia, começam né, a largar a calça comprida na entrada do banheiro e por aí vai, tá certo? Então, essa é a nossa essa visão que a gente tem, a maneira como a gente está modelando esses threat points, tá? A outra coisa que a gente vai fazer, então, imagina, as pessoas vão lá, negociam, têm suas utilidades, tá certo? Quando uma pessoa chega, vai, né, então eu tenho minha produtividade, minha mulher tem a produtividade dela, então a gente gera uma utilidade material a partir das nossas negociações internas, tá certo? Quando uma pessoa entra no mercado para decidir com quem casar, ela antecipa qual vai ser essa utilidade. Ela diz, opa, se eu casar com um sujeito muito produtivo, é esse aqui que eu tenho. Porque, em parte, porque ele é muito produtivo, a gente vai ter uma renda grande, mas, por outro lado, ele é muito produtivo, ele vai querer, né, se ele tiver em desagreement, vai ter muita utilidade, ele vai ter muito poder dentro de casa. Então, vai reduzir um pouco do meu poder. O meu colega Pedro Cavalcante, né, a mulher dele ganha super bem. Aí, de vez em quando a gente chega assim para ele, pô, Pedro, você já é rico, cara, você não precisa... Aí ele fala, mas tem que lembrar que eu preciso ganhar bem para ter poder dentro de casa, né, para poder não ter que ficar levando lixo o tempo todo, né, então, é isso aqui que o modelo faz em última análise, tá? Então, que a pessoa vai antecipar e a gente vai fazer, vai calcular, digamos, o equilíbrio desse negócio usando um plano de matching sem transferência, tá certo? Eu sei, a Lorena, no fim do ano passado, apresentou um modelo super legal com matching com transferências. Esse meu modelo é um matching sem transferências, tá? A gente depois pode falar sobre generalizações na hora que vocês quiserem, tá? Então, ou seja, sim, óbvio, existe também, né, casou com quem? Porque pô, a mulher era atraente, ou o cara é atraente, casou porque, sei lá, conectou, rolou uma química, lá vai. Então a gente, obviamente, no mercado de casamento tem também que ter um componente de amor, de, sei lá, de alguma coisa meio imponderável, tá? Então, é essa a ideia. A primeira parte do artigo que a gente faz de novo, vou restringir ao mundo de tributo conjunto, tá? E aí a pergunta relevante vai ser, será que esses impostos afetam ou não os threat points? E se eles afetarem, como é que isso vai afetar o desenho da política ótica? Isso, quer dizer, está inspirado num artigo que eu escrevi que fazia parte da tese da Érica Diniz, e isso aqui, em certo sentido, que a gente está fazendo, que é generalizando o que a gente fez lá, o que a gente fez nesse artigo, tá? Deixa eu pular. Então, vamos lá. Ou seja, aí, aqui, esse alfa aqui, esquece esse alfa aqui. Não, desculpa. Esse alfa não é o mesmo alfa de lá, não. Esse alfa aqui é só porque eu estou permitindo retornos de escala para a família. Tá? Então, um dos benefícios de se casar é retorno de escala, né? Na hora que você divide um apartamento, né, se eu não me engano, quando você olha, por exemplo, em escala de equivalência, você usa um número tipo 1,6 para o custo de vida de um casal 1,6 pessoa solteira e não 2 vezes. É isso que esse termo aqui está captando, tá? Mas repara, o ponto importante são esses threat points aqui, tá? Então, o X da questão é como é que o peso, como é que a política pública afeta esses threat points. Porque na hora que ela afetar, se ela afeta os threat points, ela afeta a métrica da família, que é exatamente o que a Solange tinha reclamado no começo. Dizer, pô, não dá para fazer endógeno? Dá.
está aqui o que a gente está fazendo. Especificamente, como é que faz isso? Lembra que o casal age não cooperativamente, na hora que a hipótese que a gente fez? Então, acontece, na hora de escolher quanto que vai trabalhar, a hipótese que a gente faz é, na hora que o casal resolve não cooperar, cada um vai trabalhar, pega o que ela ganhou no mercado de trabalho e vai consumir. E não tem mais cooperação nenhuma. Então, por exemplo, se o imposto for progressivo, na hora que eu trabalho mais, eu estou aumentando sua alíquota marginal. Mas eu não estou nem aí, porque eu não estou cooperando com você. Estou resolvendo um problema, um equilíbrio de Nash tradicional de um jogo não cooperativo. Tá? Então, o que a gente... Então, eu vou adiantar um pouquinho, o que a gente acha? Em primeiro lugar, a gente usou esses métodos de perturbação para achar a estrutura tributária, ótimo. Isso aqui é essencialmente o que a literatura tem quando você não tem nenhum problema nem de dissonância, né? É o resultado clássico, é uma versão daquela equação que a gente já tinha antes. Isso aqui é uma generalização daquela fórmula que a gente tinha no outro artigo, em que a gente não está fazendo aquelas hipóteses de elasticidade idênticas entre as famílias. Oi? Assim, de repente, desculpa, de repente eu vou dar uma viajada aí. Você está considerando as preferências egoístas, né? Isso, perfeito. Porque, de repente, se botar altruísmo, pode ser que mude, não sei, assim... Na verdade, nesse pedaço aqui não vai mudar. Todas essas fórmulas que eu vou mostrar em seguida, elas independem disso. Mas naquele modelo anterior... Complica um pouco. Nesse modelo. Aqui funciona. Com o poder de barganha lá, com aquele alfa poder de barganha, se colocasse preferência altruísta, pode ser que teria algum outro resultado? Ou, quer dizer, complicaria... Eu acho que com preferência altruísta resolve do mesmo jeito. É meu palpite. Dá para resolver do mesmo jeito. Porque é aquela coisa do problema acho que o modelo do Romeu e Julieta, né? Se eu estou preocupado com a utilidade, você consegue resolver, isolar e fazer com que a preferência de cada um dependa do seu próprio consumo e do consumo do outro. Então, do consumo não, da utilidade, desculpa, da utilidade e fluxo do outro. Então, acho que dá para resolver no caso altruísta. Mais difícil é a externalidade, né? Externalidade é mais problemático. Então, deixa eu correr aqui, vamos lá. Então, a gente obtém essa fórmula aqui para o caso, ainda assim, mantendo o thread point fixo, tá certo? Não estou mexendo no thread point. E a novidade aqui, quando a gente considera que a política pública pode afetar o equilíbrio daquele jogo, é que nenhum desses métodos de perturbação que o pessoal usa funcionam mais. E não funciona mais porque eles são baseados em perturbações locais. E o que acontece é que na hora que o casal está jogando não cooperativamente, tá certo? Não é mais um imposto que eles pagam efetivamente. Que isso é o quê? Isso é um jogo que, não, na prática, a ideia da não cooperação é para as pessoas entenderem qual a tragédia de ficar largando a calça no meio do caminho e ficar não lavando a louça. E não algo que os casais de fato façam. Tá certo? O casal, quando está bem resolvido, quando está tomando suas decisões, ele não faz isso. Ele sabe qual é a consequência de não cooperar. Mas o que importa, de fato, do ponto de vista da escolha dele, é a situação de cooperação. Tá? Então a gente resolve o modelo e fica com esse monstrengo aqui, que eu não vou ter tempo para explicar, só para dizer que os métodos de perturbações tradicionais não têm que incorporar uma série de termos novos que eu não vou. Então, deixa eu só terminar falando de uma última coisa aqui, eu vou correr aqui. Ô, Carlos, posso só fazer uma pergunta? Claro. Então, primeiro vocês resolvem para quando a política não afeta o casal, a utilidade do casal. Aí depois a política afetando. Isso, não afeta... Isso, exato. Não afeta a utilidade no sentido, não afeta as preferências, a função objetivo do casal. Tá. Que a função objetiva é o quê? Aquele produto de Nash que tem
o threat point definindo aquele produto de Nash. Então, se não afeta o threat point, não afeta a função objetiva da família. Tá certo? Então, você pode tratar a família como se fosse um indivíduo e você usar essas técnicas que o Piketty, Saez, esse povo usou. Quando afeta o threat point, ferrou. Porque aí eu preciso me preocupar com coisas que estão acontecendo longe da escolha que o casal faz de fato. Então, coisas que aconteceriam caso eles fizessem escolhas completamente diferentes, que seriam as coisas que eles fariam se estivessem brigando. Tá certo? Então, aquilo que aconteceria se eles estivessem brigando afeta o que eles decidem quando eles estão em paz. Porque saber a consequência de brigar é importante para te manter disciplinado. E aí, então, se o tributo afeta o threat point, quer dizer, no fundo ele está afetando o casal, numa situação que o casal não se encontra, mas que é importante para definir o que o casal fala na situação que de fato ele se encontra, que é a situação de harmonia, digamos assim. Tá, então ele afeta a harmonia, né? É isso. Mas ele poderia afetar a própria decisão de casar? Pode. Então, eu vou correr muito aqui, nesse momento, que eu já estourei meu tempo. Espera aí que eu fiz besteira de novo. Mas agora deixa eu... usando os 4 dedos em vez dos 3. Primeira coisa, os threat points são afetados por impostos. E a pergunta é importante. E aí, esse trabalho que eu fiz com a Érica Diniz, o que a gente fez nessa época foi mostrar que quando, nessa visão de mundo que a gente colocou aqui, você dar ao casal a opção de tributar individualmente, ela afeta as alocações, mesmo que ela não expanda o conjunto orçamentário das pessoas. É simplesmente porque ela muda a utilidade que os cônjuges têm se eles brigarem. Mais especificamente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá? Imagina que você está... Isso aqui é um casal com preferências quase lineares. Esse é o conjunto de possibilidades de utilidade do casal. Isso aqui é exatamente o que a gente fez nesse outro artigo. Tá? Esse aqui é o threat point. Tá? E aí a gente descobre qual a utilidade que o casal tem. De fato, essa distribuição de utilidade. Tá certo? Aí o governo vai lá e coloca uma opção de declarar individualmente. É uma opção. E é mais vantajoso para o casal declarar conjuntamente. Mas se brigar, um dos cônjuges vai dizer, não, eu quero... E aí isso vai afetar o threat point. Não afeta diretamente a utilidade, ou o conjunto orçamentário, ou, no caso de preferências quase lineares, nem o conjunto de possibilidade de utilidade, mas afeta o threat point. Resultado, você, no fundo, imagina o seguinte, numa tributação progressiva, o cônjuge que ganha mais, ele aumenta a alíquota marginal do cônjuge que ganha menos. Mas se o poder é determinado pelo que acontece fora do equilíbrio, tá certo? Na hora que eu dou a opção de declarar individualmente, o cônjuge que ganha menos, o secondary earner, vai dizer, opa, não, se você brigar comigo, eu vou tributar, vou declarar individualmente e vou pagar menos imposto. Então aumenta o poder do cônjuge que ganha menos e você consegue mover nessa direção. Tá? Eu não vou ter tempo de mostrar os efeitos mais gerais, mas deixa eu só responder aqui a pergunta da Lorena. Então, o que a gente fez nesse artigo foi o seguinte, deixa eu fazer o seguinte exercício. Pega a estrutura tributária americana, lá você tem a opção de declarar individualmente ou conjuntamente, e eu vou retirar a opção de declarar individualmente. É a mesma estrutura tributária, só retirei a opção. E lembra que nunca vale a pena para o casal declarar conjuntamente. Tá certo? Olha o impacto que tem na utilidade da mulher. Tá certo? Tá aqui a utilidade, isso aqui, a utilidade da mulher aumenta em todos para todos os... Isso aqui são distribuições θ M é a produtividade do homem, θ F é a produtividade da mulher. Então, todas as mulheres ganham com a reforma. Tá certo? Simplesmente pela remoção. Para ter uma ideia de ordem de grandeza, isso aqui é mais ou menos 1/3 do ganho que a gente obtém numa reforma em que a gente substitui todo o sistema tributário por uma tributação individual.
Então, é um troço muito grande. Tá? Por outro lado, olha o que acontece com a utilidade da mulher antes de entrar no mercado de casamento. A utilidade de todas as mulheres cai, a utilidade desses homens mais pobres cai, e quem acaba se beneficiando são os homens mais ricos. Então, é verdade que melhora o bem-estar da mulher casada, mas para a mulher que está entrando no mercado de casamento, essa política que a gente pensou aqui foi piorar a vida da mulher. Tá certo? Então, só para... E aí, finalmente, deixa eu só dizer, indo ao título do artigo, então deixa eu só contar por que a minha apresentação se chama Mecanismo para a Família. Qual a ambição qual a ambição da agenda agora? Eu fiz tudo isso usando métodos de perturbação, tributação, mas a pergunta mais geral que eu queria fazer é o seguinte: existe um resultado em teoria da tributação, que é o que baseia toda essa agenda do Mises, que é o seguinte: pega a melhor instituição possível para distribuir renda, certo? Você foi lá, pensou, a coisa mais sofisticada que você pode bolar no mundo, a instituição mais sofisticada do mundo. Aí a gente pode resolver diretamente, vai ter um mecanismo direto que vai gerar essa mesma distribuição. Isso é o chamado princípio da revelação. E tem o princípio da taxação, que você diz o seguinte: mas se você quiser, pega essa alocação ótima que você caracterizou aqui. Existe uma estrutura tributária que vai fazer a mesma coisa. Uma das coisas que a gente prova nesse artigo é que, quer dizer, já estava claro pelo próprio uso lá das filing options, é que quando você tem casais que escolhem dessa forma que a gente está dizendo aqui, isso deixa de ser verdade. Oferecer a opção, nenhuma estrutura tributária, por mais, nenhum tributo, por mais sofisticado que seja, vai implementar o ótimo para esse modelo. O que a gente quer fazer daqui para frente, tá? A gente prova esses resultados todos para esse modelo nosso, é saber o quão geral é isso. Será que eu tenho um resultado geral para desenho de mecanismo para famílias coletivas em geral, ou seja, em que a única restrição que eu imponho é para a família é que ela escolha eficientemente? Então, quando eu falo de um mecanismo para a família, é que o que eu quero saber é o seguinte: o que eu posso dizer sobre instituições ótimas para distribuir renda entre famílias para famílias coletivas e não mais famílias unitárias. Então, desculpa aí, eu estourei o tempo, mas é isso aí que eu tinha que falar. Obrigado aí. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Vou fazer uma pergunta, então. Claro, Depois claro, eu passo para a claro. Solange. Quando você faz o matching para ver quem casa com quem, você considera você tem a parte material e você tem um ganho emocional, né? Aquela parte emocional. Isso. Quando você fala de tributação, você fala só da parte material. Então, será que isso não, de alguma forma, não pode afetar as decisões dentro da família de forma diferente, mesmo tendo o mesmo ganho material ou produtividade, né? Primeiro, assim, pode, né? De fato, uma das coisas importantes é o seguinte: quando a gente olha para a métrica do planejador, aqui eu só mostrei o impacto sobre equilíbrio, não fiz um julgamento sobre o que era melhor, o que era pior, né? Mas quando a gente for fazer isso, uma dificuldade que a gente tem é o seguinte: de fato, o bem-estar das pessoas depende não só de casar com aquela pessoa que te dá um maior retorno material, tá certo? Então tem que, de alguma maneira, entrar na métrica do cara, pensar o seguinte: não, a pessoa, né, o cara está ganhando super bem porque ele casou com aquela mulher super rica. Pô, mas o cara está infeliz, porque ele era apaixonado pela moça lá, que é a colega dele de turma, né? E na hora que a gente vai pensar digamos, nessas políticas públicas, de fato,
essa métrica é importante. Mas é muito mais difícil a gente julgar, a gente pensar em políticas públicas que vão direto nesse tipo de coisa, né? Eu, por exemplo, sou um grande partidário de a gente tributar as pessoas com base na altura. Né? Para quem me conhece vai entender por quê. Tá certo? Então, o cara, cada 10 centímetros, 10 mil a mais de imposto. Pô, tá perfeito, eu estou 100% junto desse. A gente pode tributar também por beleza. Tá? Pô, pega os, né, sei lá, Thiago Lacerda da vida, esses caras tudo aí, pô, paga imposto pra caramba. O cara já é bonito, não precisa ainda, sei lá, ganhar esse dinheiro todo. Assim, de fato, existe uma discussão, na verdade, uma discussão sobre utilitarismo, sobre qual o significado filosófico desse troço. Por que a gente não usa esses tags? A gente sabe que a altura está correlacionada à renda. Beleza está correlacionada à renda. Tá certo? Mas a gente não quer... algumas coisas ferem um pouco a nossa noção. A própria... Eu estou usando aqui tributos sobre... diferenciando tributos sobre... com relação a gênero e tal, mas tem uma série de problemas com relação a isso. Tá? Não é uma coisa muito clara que a gente possa fazer isso, dado digamos, digamos, os tipos de famílias que a gente tem hoje, a multiplicidade de coisas, não é óbvio que isso tenha... que a gente não esteja violando várias noções de justiça social quando a gente desenha esses mecanismos. Então, acho que existem razões teóricas para fazer isso, mas tem uma discussão sobre os limites éticos de justiça do que a gente pode fazer usando esses tags, né? Tributar beleza, tributar altura, tributar sei lá o que mais. Então, mas de fato, eu deixei de fora. Perguntas? Eu tenho uma pergunta, posso fazer uma e depois eu passo? Claro. Abro aqui para a plateia. Então, bom, pode ser que não tenha... Eu estou viajando aqui, Carlos, porque, na verdade, assim, eu converso muito mais com a literatura de job search familiar, então é família, mas é outro tipo de modelagem. Mas eu fiquei pensando um pouco aqui, né? Quanto nessa literatura que você está de taxação e esses modelos familiares, o quanto a questão, principalmente em países em desenvolvimento, né, como o Brasil, você tem mercado informal enorme, e assim, em search a gente vê muito a questão de interação estratégica dentro da família, nesse sentido, às vezes, de um membro atuar no informal e o outro no formal, né? Aí muito por outras questões que não taxação, né? Mas o fato de você ter um membro no informal, no casal, impacta totalmente a estrutura de taxação. Então, queria escutar de você, assim, se tem alguma coisa nessa literatura aí que já considera alguma coisa para as questões de um estar no formal, outro estar informal, por questões estratégicas de fugir da taxação mesmo. Pagar menos. Exato, ótima pergunta, Sônia. O ponto é o seguinte, vamos lá. Hoje tem surgido muitos modelos em macroeconomia, mas você abrir assim, artigos recentes de macro, vários artigos em que os caras estão incorporando de fato família e essa escolha de quem vai trabalhar. Qual dos... teve um choque negativo, um cônjuge, o outro assume o papel de gerar renda e tal, então tem muito disso. É a literatura, quase toda ela feita na primeiro mundo, então setor formal não é a essência do problema, não tem uma posição de destaque no negócio, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que é importante, é super importante a gente incorporar isso. Acho que a gente faz a literatura no Brasil, a gente escrever esses modelos pensando em Brasil, é um aspecto de primeira ordem de importância. Né? A gente levar a sério o fato de que não é só produção doméstica, quer dizer, o cônjuge que não vai trabalhar, não é só a produção doméstica que ele pode fazer. Ele pode ir para o mercado, que não vai trabalhar, desculpe, que não vai trabalhar no mercado formal, pode ir também para o mercado informal e trazer renda para dentro de casa. E vai fazer isso por razões tributárias e por razões de seguro. Né? O emprego informal, muitas vezes, ele é mais precário, mas a entrada e saída é precária.
né? Então, você consegue arranjar também, né, um emprego com alguma... Ele funciona muitas vezes como, opa, não estou conseguindo emprego informal, mas está aqui, me informar enquanto procura emprego, né, esse tipo de coisa. Então, é importante. O lado chato dessa literatura é que ela é toda feita usando modelo unitário. Então, você tem os dois cônjuges, mas problema de poder dentro da família, e aí a gente tem que tomar um certo cuidado na interpretação, pelo menos na interpretação dos resultados para o bem-estar dos cônjuges, né? Então, acho, no outro artigo, aquele que eu falei, quando a gente faz margem extensiva, uma maneira de a gente de fato tem a possibilidade de a gente interpreta como produção doméstica, mas é fácil interpretar como adaptar o modelo para interpretar, não, adaptar o modelo para considerar no primeiro artigo, para setor informal. Obrigada. Ótimo. Nada, eu que agradeço. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado, bom, desculpa a correria. Imagina, foi excelente. Na verdade, você não estava apertado, estava tranquilo. Eu acho, pelo menos, para minha conta. Pessoal, a gente pode abrir aqui para perguntas. Se alguém não quiser abrir o microfone, tiver sem microfone, mas quiser colocar no chat aqui, a gente lê a pergunta também. E se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Eu acho que está liberado, né, Lorena? É isso? A pessoa consegue abrir o próprio microfone. Boa pergunta. Opa, claro. Quiser... Me ouvem? Eu posso... Estou ouvindo, Ana. Pode falar. Não, queria parabenizar, adorei a apresentação, assim, fiquei lembrando, já mexi há muito tempo atrás com tributação ótima, né, só que bem indivíduo mesmo, lá com o Eduardo Fiuza, nem sei quanto tempo. Assim, eu conheço o artigo de vocês. Né? E aí eu sempre, né, você com essa literatura que junta as duas coisas, tributação ótima com a economia da família, eu sempre estou ali, não, agora vai, aí eu enveredei para esse negócio de lazer, e aí eu estava dando uma lida, passada rápida na revisão de literatura desse artigo que você mandou para a gente, né, e aí tem toda, basicamente tudo, a evolução da tributação ótima junto com a economia da família, e muito bom, assim, muito desafiador, assim, o quanto de coisa, né, a Solange colocou essa questão do trabalho informal, e você já também tocou no assunto também, o desafio de incorporar o trabalho doméstico, né, para a gente ter a definição de lazer da forma mais precisa, e aí qual que é o desafio, né, se informal já é desafiador, assim, mas pelo menos você consegue a renda, né? Exato. Agora, com o trabalho doméstico, é o salário, e aí eu acho que tem toda essa dificuldade. Até eu queria que se falasse, essa dificuldade de você medir, de incorporar a questão de trabalho doméstico no modelo, e aí incorporando o trabalho doméstico, mudaria os resultados, assim... Estou devagando aqui, assim. Não, é o seguinte, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, eu acho esse trabalho que você está fazendo, essa coisa de levantar o dado, esse trabalho de ir atrás e ver o que está acontecendo em termos de lazer dentro da família, isso é fundamental. Porque aquela história, quase sempre que a gente escreve um modelo, lazer é essencialmente menos trabalho. Isso é obviamente errado, né? Os dados da Ana mostram, vê se eu lembro aqui, Ana, mas, por exemplo, que as mulheres trabalham pelo menos 1 hora a mais, é isso? 1 hora? Dado? Não lembro exatamente qual é o valor médio. Por semana. No doméstico? Não, a soma. Quando você olha no mercado de trabalho, os homens trabalham mais. Mas o trabalho total da mulher é maior, né? Isso. Então, quer dizer, mas é maior. Mas o ponto é, se você olhar simplesmente para usar isso que a gente está usando aqui, de chamar, né, não trabalho no mercado de trabalho de lazer,
toda vez que uma pessoa deixa de trabalhar no mercado de trabalho, a gente considera que o bem-estar dela aumentou. Mas se a pessoa está saindo do mercado de trabalho para, de repente, cuidar do filho, né, o lazer dela, assim, ó, eu tenho 2 filhas, eu adoro brincar com minhas filhas, mas tem um pedaço Não, mas ali... a pandemia está aí para... que é trabalho. Trocar a fralda, na minha opinião... A pandemia está aí. Trabalho. Não curtir filho, assistir televisão, ver um filme com o filho. Às vezes é trabalho, tem filme ruim demais. Às vezes é lazer. Agora, tem trabalho, e muito trabalho, cuidar de filho. Né? Então, quando a gente vai e fica em casa cuidando de filho, é um baita, tem muito trabalho, e que quando a gente olha, a pessoa deixou de estar no mercado de trabalho, no modelo aparece como, opa, a pessoa está curtindo mais lazer. Então, é fundamental, no modelo, mas mais fundamentalmente, no dado, a gente ter mais noção de como é que, na hora que eu tributo aqui, qual é a reação em termos de lazer? Qual o impacto que está tendo, de fato, na distribuição de lazer das pessoas. Então, abrir esse negócio, né, olhar para dentro. E a dificuldade é, por que a gente usa trabalho como sinônimo? Porque a gente observa. No modelo, né, você está aqui, ó, o cara trabalhou isso, o cara produziu isso, a mulher produziu isso. Então, eu sei quanto cada um teve. Tá certo? Se o resto é lazer, eu sei quanto um tem de lazer. Então, eu consigo dizer quanto de lazer cada cônjuge consome. Eu olho para o consumo em si, como é lá dentro da família, que um está distribuindo para o outro, eu não consigo ver. Na prática, eu não vejo nenhuma coisa nem outra. Não é isso? Eu não sei, na hora que o cara, sei lá, um dos dois vai lá, senta e prepara o jantar, tá certo? No fundo, e aí os dois comem o jantar, quer dizer, um produziu, os dois consumiram, né, e a gente não está vendo nada disso está acontecendo. Na hora que um fica em casa cuidando do filho, os dois estão consumindo aquilo. Exato. Meu irmão estava aqui, passou por aqui, comentou que cozinhar também é lazer. Falei, pois é difícil separar, né, aquele... mas é isso. Assim, eu agora acho que me perdi um pouco de onde eu puxei aqui a história. Mas incorporar o lazer no modelo, naquele modelo em que a gente, de fato, resolve o problema, tem dificuldade algébrica de chegar num formato funcional que tem todas aquelas propriedades que nos permitam resolver. Do ponto de vista conceitual, não tem nenhum problema. A lógica, então, no modelo que eu só resolvo perturbação, a gente pode incorporar, pode fazer tudo. Precisa arranjar as elasticidades relevantes ali. É um aspecto importante. E mapear aquelas elasticidades em, de fato, bem-estar. Então, quanto de aumento na renda é aumento de lazer, é importante para a gente dizer quanto de bem-estar que a pessoa está tendo a mais. Então, escrever a fórmula eu consigo. Saber como é que a fórmula se traduz em, de fato, bem-estar, aí eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me guie mostrando, ó, na hora que a pessoa, esse cônjuge aumenta aqui, está aqui quanto a mais de lazer que vira. Eu preciso dos dados, eu preciso de toda a parte empírica. Tá certo? Tem uma pergunta do Emerson, claro. Marçal, aqui no chat. Ei, Emerson, tudo bem? Ele está tímido, ele colocou aqui no chat. Se eu entendi direito, os resultados do trabalho sugerem um certo pessimismo. Bem. Quer fazer, Emerson? Não, tudo bem, eu faço. Então vou fazer direto, tudo bem. Então, se eu entendi direito, o seu ponto é que tem um certo pessimismo do que a tributação pode conseguir. Eu não diria pessimismo, eu diria, quer dizer, é pessimismo com relação ao que a tributação pode conseguir. Aí deixa eu voltar ao que eu estava querendo falar e que eu esqueci, que houve uma pergunta sobre renda família, eu prometi responder e não respondi. Então, um dos pontos que está fazendo é o seguinte, que isso está dizendo, o tributo em si é um instrumento muito pouco poderoso para lidar ao mesmo tempo com distribuição entre famílias e intra-cônjuges. Então, coisas como, não é o Bolsa Família, é o Bolsa Família ser recebido pela mulher, ele é fundamental. E aí, se quer saber o que eu gostaria de saber hoje, de fato, você vai,
Me diz uma pergunta empírica que você tem hoje em mente. Eu queria saber o seguinte, tá? Que aí é a diferença entre o meu modelo e o modelo, por exemplo, do Gale e do Shepard. Importa se a mulher que recebe enquanto ela está casada, ou importa saber que se a mulher se divorciar, ela vai levar consigo o Bolsa Família. Por que isso é relevante? No modelo em que, no meu modelo, por exemplo, a renda que a mulher tem individualmente, quando ela entra em desacordo com o marido, define quanto ela pode consumir. Então, o fato de, no casamento, eu dizer, olha, essa mulher, quem vai receber o dinheiro é a mulher, afeta o poder de barganha dela e afeta o bem-estar dela. Se, por outro lado, não é isso, que é simplesmente a utilidade do divórcio, então basta você dizer o seguinte, a mulher solteira ou divorciada, o dinheiro é dela. Independentemente de quem tem guarda, quem não tem guarda, o dinheiro é da mãe que se divorcia. E o que você faz com os casados é totalmente irrelevante. Tá certo? Eu quero saber isso. Obviamente, você pode fazer a política entregando sempre a mulher, que é a política que a gente tem. Mas, do ponto de vista de entender o que está se passando dentro da família, eu, honestamente, queria saber se faz diferença você entregar para a mulher casada ou se seria suficiente entregar para a mulher em caso de divórcio. Tá? Mas, voltando à sua resposta, à sua pergunta, Anderson, a mensagem é: tributo em si não é um instrumento poderoso o suficiente. Vamos atrás, por mais sofisticado que você desenhe um tributo, vamos dar coisa seguinte, que a mulher tem direito nas situações em que ela está em desacordo com o marido. Quando ela está bem com o marido, beleza. Vamos entregar em situações que ela está em desacordo. Seja porque está em uma situação de conflito, ou seja porque vai se divorciar. Tá certo? Então, é importante dar ela poder na situação de desacordo. Isso é que eu acho que é a mensagem. É que as políticas, que o tributo não desempenha bem esse papel, de dar poder ao cônjuge na situação em que há conflito. Não, ficou claro agora. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço a pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Essa discussão toda me lembrou, e até essa pergunta do Emerson, né, lá na reforma lá da Previdência, com a discussão, trabalho doméstico da mulher, quem trabalha mais e tal, interferência de política pública na vida privada, né? Então, assim, e eu acho que é disso que se trata, né? Assim, tributação ótima, economia da família, na verdade, até que ponto... Exato. Então, por isso, essa ambição de falar de mecanismo e não só de tributação, porque eu não acho que seja uma questão de tributação, são todas as instituições que são feitas, que afetam, podem afetar a organização interna da família e a própria decisão de casar. Né? Quando eu dou um curso no mestrado profissional já há muitos anos, e uma das coisas do mestrado profissional é você motivar as pessoas, a pessoa, pô, vou estudar, aí vocês fazem umas abstrações sobre o comportamento das pessoas, eu devo acreditar nisso. Aí tem um artigo recente, eu estou esquecendo o nome da moça, uma sueca, que está lá em Stanford, é bem nova ela, professora assistente. A ideia é a seguinte, em 1980 e até 1988, na Suécia, se uma mulher casada com filho ficasse viúva, o Estado pagava uma pensão para ela. Eu estava até numa aula que você apresentou isso, é muito legal. Isso. Aí, olha o que aí em 1988 o governo da Suécia disse que, ou em 85 o governo da Suécia anunciou que em 1988 essa lei acabaria, ou seja, quem se casasse depois de 1988 não teria mais direito a isso. Aí o que ela pegou foi os dados de casamento, divórcio, antes e depois, quer dizer, nessa janela. Aí, assim, a teoria nossa que a gente está usando aqui, o que preveria? Quer dizer, um dos motivos para se casar é ter esse seguro. Não é o único motivo, né? Tem outros motivos para você se casar.
Mas é um dos motivos. E isso ia acabar em 88. Então, o que você prevê? É que o número de casamentos vai crescer à medida que você se aproxima da data final. Também prevê o seguinte, um bando de gente está indo por caso ou não caso, não está claro que seja exatamente essa pessoa e tal, vai casar porque, bom, se eu vou para cá casar, tem que seja agora. E que, logo, esses casais vão se desfazer, porque, assim, isso vai dar em divórcio. Você não experimentou o suficiente. Né? Então, você prevê também que vai aumentar o número de divórcios. E você vai prever também que o novo equilíbrio vai ter menos casamentos do que tinha antes. Você olha para o gráfico dela, é isso. Eu não precisa nem escrever o artigo. Escreve, conta a história e mostra o gráfico. E aí eu digo, quer dizer, mesmo... Então, eu acho que esses modelos de família, de tudo, eles são muito úteis. É óbvio, a gente está fazendo um bando de hipóteses aqui sobre simplificadoras, como qualquer modelo, mas ele é muito útil. Assim, a gente precisa... Né, eu acho que o Becker influenciou muito o que a gente faz hoje. Opa, a família, a grande maioria das pessoas continua vivendo em família. Vários arranjos familiares, mudaram os arranjos familiares, mudaram, não é mais casamento, agora muito é união, mas continua sendo arranjo familiar. Né? Arranjos poliamorosos, mas são arranjos que envolvem muitas pessoas. E é importante que isso afeta a vida, o bem-estar das pessoas, as escolhas e o bem-estar. Então a gente tem que levar isso a sério. E eu acho que a teoria econômica tem muito a trazer para esse debate. Né? Então, eu sou um grande entusiasta disso. Né? Eu lembrei aqui também do paper do Rangel, né, Carlos, do Marcos Rangel, no Isso. Economic Journal, olhando para a questão dos direitos de pensão, né, na situação, mudança de leis de divórcio. É um paper também que está começando a entrar na literatura, é bem interessante também. Ele está agora com um artigo novo sobre usando aqueles dados do Chris Woodry lá de Malawi, não lembro agora, né, que é aquele mostrando que o motivo funciona naqueles dados, né, que é a mensagem até agora do artigo do Woodry é que não, as pessoas não cooperam e tal. Aí ele olha lá, testa o modelo coletivo e não consegue rejeitar simetria mais posto na matriz de Lutt. Então ele falou, opa, tem duas coisas acontecendo. Aliás, outra agenda que eu tenho é que é para colocar dinâmica nesses modelos, nesse tipo de modelo que eu estou fazendo aqui, né, que aparentemente casais conseguem cooperar no curto prazo, mas tem um problema de commitment de longo prazo. Né? Então, quer dizer, interessante. E aí, mais alguma pergunta, pessoal? Lorena, você determina aí se a gente já encerra. Não, nossa, excelente apresentação. Pô, obrigado. Muito boa. Muito boa mesmo. Obrigado pelo convite. Super didático também. Super didático. Obrigado. Na verdade, assim, eu até tenho uma dúvida lá das suas transparências, da penúltima, não sei se dá para ainda... Claro. Porque para a questão casar antes, a decisão de casar, e você passou meio rapidinho. Como é a decisão de casar? De casar, que afeta a decisão de casar. Tá. Na verdade, eu deveria ter colocado... É porque, você vê, eu coloquei tantos slides e não consegui dar conta de todos. Na verdade, como é que é a decisão de casar? Eu acho que não vai ter um slide aqui. Então, deixa eu explicar como é que funciona. Lembra? Deixa eu voltar aqui. Bem no começo aqui. Tá? Então, o casal está fazendo essa escolha aqui. Certo? Aqui eu devia ter botado um I, esqueci um F aqui, mas qual a utilidade que uma pessoa, né, I, né, o cônjuge I, pode ser a mulher ou o homem, num casal de tipo θ, tem quando a utilidade é o barra e a renda domiciliar Y e a renda total da família Z. Né? O que acontece? Né?
está aqui vai ser dado por esse objeto aqui. Agora, vai ter uma estrutura tributária que vai determinar esse Y barra e vai determinar também a escolha ótima da família. Então, a pessoa que está entrando no mercado de casamento, quando ela olha para uma pessoa de um tipo qualquer, ela sabe, eu vou formar um casal. Então, se você é uma pessoa de alta produtividade e casa com uma pessoa de alta produtividade, esse teta bold aqui, né, negrito, está dizendo o quê? Isso aqui é o vetor inteiro de tipos da família. Tá certo? Então, está dizendo o seguinte, se você é uma pessoa, uma mulher de alta produtividade, se casa com Emerson, que é um cara de alta produtividade, vocês vão formar um casal de alta produtividade. Né? A estrutura tributária vai afetar quanto é a renda de vocês e vai afetar também o threat point, que vai determinar qual a utilidade que cada um de vocês vai ter. Aí você, quando chega no mercado de casamento, você olha lá, vê o Emerson e diz, pô, deixa eu ver, se eu caso com esse cara, essa é a utilidade material que eu vou ter. Além da utilidade material que eu vou ter, está aqui quanto que um cara desse tipo me atrai, tá certo? E aí você vai decidir, esse é o cara, sei lá, cara que ideal para mim, né? Ele do outro lado do mercado está fazendo a mesma coisa, olhando, né? Então é assim que acontece. Então, quando chegar, aí isso vai dar uma utilidade que cada pessoa atribui, vai dar um ranking para os tipos do outro lado do mercado. Então, nesse artigo, por exemplo, o único momento que eu uso gênero é no mercado. E eu uso por uma razão técnica, né, que é muito mais fácil você resolver o problema quando você separa claramente os dois lados do que resolver o problema quando você tem o que a gente chama de problema do roommate, né, que você pode escolher num pool geral. Então, é nesse momento aqui que eu uso, só aqui que eu preciso de definição de gênero. O resto, todos os outros resultados são, mais uma vez, para qualquer tipo de família, que eu acho que é uma área fundamental no longo prazo. A gente hoje, a gente está avançando em literatura em que, né, mas muitas vezes usando gênero muito explicitamente. Mas várias das políticas públicas que a gente vai olhar não vão poder mais ser feitas dessa forma. A gente vai ter que levar muito a sério, por exemplo, você falou, acho que a Ana citou a questão de aposentadoria, né? Quando você pensa aposentadoria, homens e mulheres se aposentando em idades diferentes, quando a gente olha para domicílios homoafetivos masculinos e domicílios homoafetivos femininos, a gente está tratando de forma muito desigual esses dois tipos de domicílios. E essa é uma questão que vai ter que entrar em algum momento. A gente vai ter que levar a sério e eu acho que vocês, o GFAM vai ter um papel importantíssimo nesse debate aqui no Brasil, né? Porque isso vai entrar, isso vai ser importante e é bom que esteja em boas mãos, né? É bom que esteja gente que esteja pensando, não é só, quer dizer, assim, não estou dizendo que não seja importante ter o coração no lugar certo, mas é importante ter também as ideias no lugar certo, né? A boa política pública vai ser feita com o coração no lugar certo e a cabeça no lugar certo também. Pensando, olhando para as consequências de cada uma das escolhas e como é que isso muda as decisões das pessoas e tudo. Ok. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Eu acho que eu vou encerrar, então. Pode ser? Tá ótimo. Obrigado. Tá, então... eu queria agradecer de novo o Carlos, né, pela apresentação super didática, super importante aí em relação a questões de família e tributação. Não sei se a Solange quer falar alguma coisa, ou a Ana. Agradecer também, dizer que sempre que quiser voltar aqui para apresentar os novos resultados, estamos... Certamente, também para assistir, né? O ano passado eu fiquei muito enrolado, porque era um horário complicado para mim, a sexta, que como eu só soube meio tarde, eu estava dando um curso, dando 2 cursos no fim do ano, e estava bem enrolado. Mas esse ano eu quero ver se eu consigo frequentar mais, porque eu cheguei a ver algumas das apresentações, eu vi da Lorena, vi
o da Luciene, vi da menina, eu esqueci, da Jane La Fortune, né? Mas vi sempre gravações, eu não consegui estar no dia. Então, espero que dessa vez eu consiga para fazer perguntas aí. Vai ser muito bom. Bem-vindo. Obrigado. Só agradecer também. Muito bom, Obrigado. muito bom. Obrigada pela participação de todos.